Existe uma sequência invisível que separa quem tenta de quem realmente prospera. E quase ninguém percebe isso. Porque essa sequência não começa fora. Ela começa dentro. Tudo começa com um momento silencioso. Um momento em que você sente que está fazendo tudo certo. Mas nada acontece. Os resultados não vêm. As oportunidades parecem distantes. E o progresso não aparece. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Mas talvez esse seja o primeiro sinal de que algo importante está acontecendo. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer riqueza existir na realidade, ela precisa existir na mente. Isso significa que antes da prosperidade, vem a preparação. Uma preparação que não é visível. Uma preparação que acontece no pensamento. Você começa a questionar hábitos antigos. Percebe crenças que antes ignorava. Sente desconforto com situações que antes eram normais. E isso não é um problema. Isso é o início. Porque a mente está sendo reorganizada. E sem essa reorganização, nenhum crescimento se sustenta. Mas essa fase é difícil, porque parece que você está parado. E quando parece que você está parado, a dúvida aparece. Será que eu estou fazendo algo errado? E é aí que entra o segundo ponto da sequência: alinhamento. Napoleon Hill explicava que não basta pensar diferente. É preciso alinhar pensamento, decisão e ação. E aqui está o erro que prende muita gente. A pessoa quer prosperar, mas ainda decide como alguém que tem medo de perder. Quer crescer, mas continua reagindo com insegurança. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você acredita profundamente sempre vence aquilo que você deseja superficialmente. Ou seja, não adianta querer mudança se sua base mental ainda é de escassez. E é por isso que o alinhamento é essencial. É quando você começa a perceber que não precisa apenas fazer mais. Precisa pensar melhor, decidir melhor, se posicionar melhor. E isso leva ao terceiro ponto: mudança. Mas não aquela mudança visível. A mudança interna. A mudança que começa quando você deixa de aceitar padrões antigos, conversas que não fazem mais sentido, ambientes que pesam, decisões que já não combinam com você. E isso confunde, porque sua realidade ainda não mudou, mas você mudou. E esse espaço entre quem você era e quem você está se tornando é um dos momentos mais difíceis da jornada. Marco Aurélio dizia que você deve observar seus pensamentos, porque eles revelam sua transformação. Se o que antes te atraía já não te prende mais, isso é evolução. Mas aqui existe um risco. Muita gente interpreta esse desconforto como erro, quando na verdade é crescimento. E então voltam para o padrão antigo. E é por isso que o quarto ponto da sequência é o mais decisivo. Consistência. Não é sobre mudar uma vez. É sobre sustentar a mudança, mesmo quando nada parece acontecer. Mesmo quando os resultados não aparecem. Mesmo quando ninguém percebe. Marco Aurélio dizia que caráter é formado pela repetição. E repetição cria resultado. Se você muda, mas não sustenta, você volta. Se você sustenta, você evolui. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Porque essa fase exige disciplina, exige clareza, exige controle emocional. Mas é essa fase que constrói a base da prosperidade. E então, chegamos ao último ponto: resultados. Mas não como você imagina. Eles não chegam de forma explosiva. Eles começam pequenos. Uma oportunidade, uma conversa, uma decisão que dá certo. E você começa a perceber que algo mudou. Não fora, mas dentro. E agora, fora começa a responder. Napoleon Hill dizia que a oportunidade vem disfarçada. E quem não está preparado, não reconhece. Mas quem passou pela sequência, percebe. Florence ensinava que quando você se alinha, a vida coopera. E isso não é mágica, é consciência, é clareza, é ação correta repetida. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, ou talvez esteja no início. Preparação, alinhamento, mudança, consistência, resultados.
Essa é a sequência. E ignorar essa sequência custa caro. Mas entender essa sequência muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Comente uma palavra: processo. Porque prosperidade não é sorte, é construção.